Fala pessoal, tudo beleza? Como eu havia dito para vocês no último vídeo, né? Essa aqui é a página que você precisa acessar para conseguir acompanhar toda essa questão que está por trás do CFO CBMERG da gente desse ano, né? A gente está num processo delicado, o CBMERG está lutando aí com algumas questões para resolver, mas vamos lá, né? Vou mostrar aqui para vocês. Está vendo o endereço aqui em cima, ó? fazenda.rj.gov.br/sei/ a tralha, né, ou o hashtag, né, como a gente costuma falar normalmente. Primeiro de tudo, o que é esse SEI? O SEI é o Sistema Eletrônico de Informações. Então, através desse Sistema Eletrônico de Informações, você consegue checar o andamento de uma série de processos que sejam abertos, tá, pessoal? Porque se eles forem processos de trânsito interno, aí só pessoas com informações privilegiadas conseguem acessar, porque é uma coisa que não pode estar aberta para o público. Mas olha só como é que você vai fazer. Você vai vir aqui, ó, nesse botãozinho verde, acesse o CRJ, vai botar consulta processos. Aí você vai vir para essa outra tela. Aí aqui você vai botar o número desse processo. Aí você pode estar pensando, né? Ah, mas caramba, Dani, como é que você sabe que é esse número que é para eu colocar aí? É porque a gente já procurou as coisas, a gente já tem acesso a algumas informações, então a gente já sabe exatamente onde a gente está procurando. É por isso também que é tudo tão difícil para vocês encontrarem as coisas, porque se você não tem o número exato do processo, você não acha ele aqui de jeito nenhum, porque não dá para você sair pesquisando pelo nome, você não vai conseguir achar, é muito complicado. Aí aqui a gente vai colocar o código que ele indicou, né? SBCB, S2CB. Aí aqui você tem que marcar a caixinha também, ó, de documentos gerados. E aí vamos botar aqui um intervalo de tempo, né? Vamos pegar do início do mês até agora do dia 24, porque ele vai puxar a listagem dessa documentação para a gente, né? Aí você vai lá pesquisar. Quando você gerar o pesquisar, ele vai mostrar aqui para você, ó, o que ele encontrou com base nesse número de processo. Aí tá vendo esse SEI 2700137? É esse número aqui que você está procurando, ó. Clica nele, que você vai vir para essa página. Olha que louco, né? Por que eu falei que é tão complicado? Olha quantos documentos tem aqui. Aí o que você vai fazer? Você vai procurar aquele documento que você viu que eu botei o número lá atrás, ó. 522-07003-5230-3689. Aí você achou ele, né? 5230-3689. Clica nele que você vai abrir o documento que você quer, que no caso é o que a gente está procurando, né? Repara, ó, termo de referência, e ele é do governo do estado, aí fala do objeto do concurso público, ó, para o quadro de oficiais combatentes do Corpo de Bombeiro Militar do estado do Rio de Janeiro, e aí vem o documento todo para você poder se informar. Ele vai citando a questão do vestibular, o número de inscritos, ele vai citando a banca que fez, por exemplo, aqui, ó, o ERJ 2017, 19, 20, 21 isolado, FGV 22 isolado. Então ele vai citando todas as coisas. Você vê aqui também o número de vagas, 50, 80, 50, 25, 40, o valor do exame discursivo. Então ele dá também as informações sobre o custo que foi, né, do processo como um todo. Então é um documento que vai retratar o cenário que a gente tem por trás do nosso concurso. E aí ele vem fazendo a varredura. E aí o que o CBMERG começa a se manifestar sobre como ele quer que a prova desse ano seja, né? Então, repara, aqui é o primeiro impacto que a gente toma. Ó. Ele já fala que ele vai ter linguagens e códigos, que é a língua portuguesa, língua estrangeira e literatura, e ele quer uma prova com 25 questões com 5 alternativas cada, A, B, C, D, E. Matemática, com 15 questões, 5 alternativas, valendo 15 pontos, português 25, né? A parte de códigos, de linguagens e códigos. Ciências humanas, história, geografia, sociologia, e ele botou aqui filosofia também, tá vendo? E disse que vão ser 20 questões, A, B, C, D, E, valendo 20 pontos. Ou seja, o bloco de humanas está valendo um pouco mais do que matemática. E por último, para fechar, a ciência da natureza, química, física e biologia. Então, ele está colocando aqui, seguindo o mesmo panorama que a UERJ usava para dividir, para fazer o rastreio da prova como um todo. E com 15 questões, 5 alternativas valendo 15 pontos. Aqui alguns impactos, né, pessoal? Repara, se você botou química, física e biologia com 15 questões, cada uma a princípio tem 5.
Então você vai para uma prova do CFO CBMERG, onde você só vai ter 5 questões de física, 5 de química e 5 de biologia. Assim como acontece em ciências humanas, né? 5 questões de cada matéria. Então a gente vê que a prova como um todo vai estar com uma divisão basicamente de 5, 5, 5 para todo mundo. O maior peso vem em matemática, de volume de questões, né? 15 questões para matemática, dividindo aí em álgebra e geometria. É como se tu pensasse que tem 8 questões em uma e 7 na outra. E língua portuguesa, literatura e língua estrangeira, com 25 questões combinadas, né? Como se cada uma tivesse ali mais ou menos com 8 questões. Então, uma prova com um balanço, né? Uma divisão diferente da que a gente está acostumado, né? E aí o documento vem especificando tudo, e aí mais uma pancada na nossa vida, né? Por quê? Ele fala aqui, ó, tananã, deixa eu ver aqui em cima para te mostrar, ele solta a bomba e fala para a gente sobre redação, né? Ou seja, da aplicação das provas objetiva e discursiva. Então, a princípio, a gente passa a ter redação de novo no nosso concurso. O CBMERG está deixando manifestado que ele quer que redação apareça na nossa prova novamente. Então, a gente tem aí, a princípio, né, uma prova onde a gente vai estar entrando com filosofia dentro das humanas, né, separado de sociologia, um olhar independente, a divisão das questões, a quantidade de cada uma, e o fato de passar a ter redação de novo na prova, coisa que não aconteceu no último concurso, né? A gente tinha redação quando ela estava a cargo da UERJ. E aí aqui a gente tem um problema também com relação a isso, pessoal, porque se você olhar o documento como um todo e começar a esmiuçar ele, você vai ver que ele te dá algumas informações de uma maneira geral, né, informações mais específicas sobre como o CBMERG vai agir, mas ele também deixa muita coisa em aberto. Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui nessa letra Q do item 7.8.5, né? Olha o que ele fala: correção e entrega dos resultados das provas em até 30 dias da sua realização, considerando a correção de 600 provas de redação. Então a gente já sabe que só 600 candidatos vão ter redação corrigida. Então essa informação a gente já cata aí perdida no meio do caminho. Então você já sabe que para você ter a sua redação corrigida numa prova nesse formato que o CBMERG está indicando que vai querer desse ano, você já sabe que você tem que estar entre os 600. Então já é um primeiro recorte para você se organizar, né? Outra coisa que ele dá também é no item 7.8.6. Ele fala que a discursiva de redação vai ser realizada em formulário próprio, personalizado, identificado por meio de mecanismo de segurança, obrigatoriamente a tinta indelével, exigindo-se no mínimo 20 linhas e no máximo 30 na redação. Então ele também já te deu uma noção de como é que vai ser o formato dessa redação, entre 20 e 30 linhas. Então, são informações que, assim como essas que eu acabei de chamar a atenção aqui, tem outras espalhadas por esse documento. Então, a gente vai trazendo ao longo do tempo alguns nuances de como as coisas estão ocorrendo, mas fiquem atentos numa questão, pessoal. Esse documento, ele não é um documento definitivo. É muito comum que esse tipo de documentação que fica tramitando dentro do SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informação, ele fique sofrendo várias modificações ao longo do tempo, né, das semanas. Então, isso aqui pode ser muito mudado com relação ao CBMERG, né? Então, o CBMERG pode decidir fazer alterações nesse documento ainda. Outra coisa, por exemplo, se você olhar aqui no objeto da contratação, você vai ver que, mais uma vez, o CBMERG está querendo 50 vagas. Então, ele até botou um quadro aqui exemplificando isso, que, mais uma vez, vai estar abrindo um concurso para o provimento de 50 vagas, não 40, não 30, não 25, ele quer 50. E a justificativa para estar fazendo essa nova, buscando essa nova banca, esse novo acordo, é porque com a UERJ a coisa não funcionou mais, né? A princípio não vai ser a UERJ, porque chegou num ponto que o CBMERG e a UERJ tiveram alguns desentendimentos administrativos, né? Passou para a FGV. Depois de ter passado para a FGV, como a FGV é uma banca muito cara, a justificativa para essa necessidade de mudança é o custo.
Então, eles provavelmente vão buscar uma banca com custo menor. Se vai voltar para a UERJ, numa negociação ao desespero, né? Para a UERJ fazer um concurso único para o CBMERG nesse molde que ele quer, ou se vai ser outra banca, a gente não sabe, né? Mas, a princípio, parece que a FGV não é mais, tá? Então, a não ser que muita coisa mude, como o CBMERG tudo muda muito rápido, a gente não tem mais o nosso concurso acontecendo pela FGV. Mas lembrando, pessoal, o panorama é o mesmo de sempre. A nossa prova, ela costuma preservar o layout dela, o formato que ela tem. Então, a gente continua estudando, continua se dedicando, continua caindo para dentro das coisas que a gente tem que fazer do jeito que a gente tem que fazer, porque a gente sabe que mesmo que a banca mude, a estrutura da prova deve permanecer, né? Então, vamos que vamos, pessoal. Se vocês quiserem dar uma olhada nesse documento, agora vocês já sabem o caminho. E agora é a gente continuar estudando e aguardar o desenrolar aí dos próximos capítulos, né?